Olá pessoal, boa noite. Hoje é a nossa segunda live, né, daquela programação das 4 lives, a pandemia no espaço cinematográfico. Então hoje a gente tem a professora Yasmin, aqui do Departamento de Educação, tá, da UERN. Áudio, para a gente começar. Vocês podem me dar um retorno, se está tudo ok? Boa noite Marina, boa noite Anderson, Camila, Arthur Fernandes, Thaís Silveira, Albuquerque. Está sim? Ótimo, obrigada Thalia, obrigada Aparecida. Boa noite a todos. Ok, Lucas. Então, aguardando aí a professora Yasmin, tá? Hoje o filme Eu Sou a Lenda. É um filme que eu acho que todo mundo deve ter assistido, né? Que é de 2007. E bem engraçado que eu assisti novamente, né? Obviamente. E aí eu vi os comentários, né, pelo YouTube. Nossa, vocês estão assistindo um filme de 2007, mas que faz todo sentido, né? Então, realmente é um filme que chama a atenção. E aí a gente fica bem pensativo, né? Essa questão do vírus. É claro que ali você tem toda uma questão científica de zumbi e tudo mais, né? Mas a gente percebe. Mas eu vou te chamar por aqui, Yasmin, já te chamo. Você entrou pelo celular? Que é só pelo celular, tá? Eu já te chamo aqui. Eu tô te chamando, aguardando. Aí. Olá! É, Agora boa deu certo. noite. Boa noite. Você sabe que antes aparecia duas carinhas? E aí Ah, hoje não apareceu. Eu falei, ué, o que está acontecendo, né? Já, o coração já falou, ai meu Deus do céu, vai dar errado aqui alguma coisa. Então eu estava fazendo uma introdução, né, com o pessoal comentando, né, sobre esse filme, Yasmin. É um sim. filme de 2007, né? Mas que faz todo um sentido mesmo ali com toda aquela coisa assustadora que é o zumbi. Mas antes da gente começar, né? Que o assunto ainda vai render, a gente tem aí exatamente, vamos colocar 50 minutos, tá? Já foi 5. Vou apresentar, gente, a professora Yasmin para vocês, tá? Ela é nossa colega aqui da UERN, né? Então nós somos colegas aí de UERN. Mas vamos ver o currículo dela. Peguei uma colinha aqui. Mestre em Educação pela USP, doutorando em Educação pela UEC, né? Que é a Estadual do Ceará. Vocês falam S, né? É o Aí, S. e aí o Sul, ele tem esse costume mesmo de falar UEC, mas tudo bem. E professora assistente do Departamento de Educação da UERN, né? Então aqui de Mossoró mesmo. Eu falo aqui de Mossoró porque eu estou em Mossoró, Uhum. né? É isso mesmo? É Tem isso alguma coisa mesmo. errada? Não, Tranquilo? tá tudo certo. Então tá, gente. Então hoje é o filme Eu Sou a Lenda, de Francis Lawrence. Fala? Lawrence. Lawrence, Isso. Lawrence, né? É. É um filme de 1 hora e 27 minutos aproximadamente, está disponível no YouTube. Quem não assistiu, né, em 2007, 2008 ali, pode acessar o YouTube que vai assistir novamente, tá bom? Então, o filme de 2007 fala de um vírus criado pelo homem, né, na cidade de Nova York, e ali você começa o filme, na verdade, com a repórter e uma cientista, né? Infectologista, talvez, falando um pouco sobre esse vírus. E aí a grande ideia a gente está vendo, né, uma cura para esse vírus. E aí eu fico pensando, né,
quando se fala de vírus criado pelo homem, a gente fica com um tanto quanto receio, né? Esse receio de se realmente vai ter uma cura, porque o que acontece ali, a gente vai dar spoiler aqui, tá? Já vou avisar. O que acontece naquele final, a gente percebe que acontece, né, essa cura, mas o grande cientista não está lá para ver, né? E aí a pergunta que eu e faço uma provocação também para Yasmin, tá, gente? Que vai ser um bate-papo aqui. É, a gente pensar, né, trazendo esse filme para os dias atuais, a gente pode pensar também, né, nessa relação de vírus criado pelo homem, porque algumas fake news, enfim, mas é que estava na boca do povo, né, que realmente poderia, né, se poderia ter esse vírus sofrido mutações, né, por conta dessa criação do homem, como aconteceu ali no filme. Sim. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer, antes de qualquer coisa, a professora Beatriz pelo convite em participar aqui do projeto Cineatro. Para mim é uma novidade também estar discutindo um pouco, né, de cinema. Vou de antemão esclarecer que o meu lugar de fala é de uma pessoa que gosta muito do cinema, né, um amante da cinematografia, gosto de assistir filmes. Nesse contexto de pandemia, tenho feito muito isso. E logo quando a gente entrou no isolamento social, foi um dos primeiros filmes que me veio à memória. Primeiro porque a gente se deparou com a cena da cidade vazia, né, da cidade sem aquele trânsito todo, completamente paralisada, né, o comércio, etc. E aquilo me levou logo à memória as cenas dos filmes. Estou vendo aqui muita gente conhecida, né, acompanhando. Uhum. Obrigada pela presença de vocês. Então, assim, partindo dessa pergunta sobre a descoberta, né? O filme ele tem origem logo, né, de cara com essa entrevista que é a cientista apresentando uma possível cura para o câncer com base numa modificação genética ali do vírus do sarampo, né? E aí ela já tem testado em mais de 10 mil pessoas e tem apontado que esses estudos estão com sucesso e que as pessoas estão curadas. E aí você já é transportado diretamente a 3 anos depois desse Isso. experimento É uma pelo tra... processo, né, de transformação aí dessa sociedade, que aí mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. E aí isso também tem uma relação um pouco com a discussão que se tem feito sobre a origem, por exemplo, né, do Covid-19. Tem se elaborado algumas teses de que, ora, as fake news, inclusive as pessoas que têm publicado, né, proliferado algumas ideias errôneas sobre a própria ciência, às vezes propagam que o Covid possa ter sido originado dentro de um laboratório. Mas há estudos científicos já com base reconhecida, né, que dizem que o Covid, na verdade, ele tem origem em uma transformação de um vírus presente nos morcegos. E aí é toda uma questão também de estudos científicos que têm notado que isso se deu pelo consumo, né, do animal, né, que existe no mercado de Wuhan, né, que é onde começou a proliferação, e ele é vendido vivo, né, ele é matado às vezes na hora e ele é consumido pela população. Então tem duas vias, né, de tese sobre a possível origem da Covid. Uma delas é que se origine do morcego e alguns cientistas têm dito que pode ter sido pelo consumo em forma de alimentação e outros também têm dito que pela expansão, né, do homem, né, em territórios de terras, né, e matas selvagens, né, inclusive você pode ter tido contato com outros animais silvestres e pode ter contraído o vírus e assim contaminado, levado essa contaminação adiante. Ainda são teses, a gente ainda não tem certeza exatamente da origem e, portanto, isso também dificulta até a busca por uma cura.
Mas logo de cara, quando você se depara, né, com a discussão do filme, em que há uma possibilidade de cura, né, e você vê todo esse movimento que a gente tem vivido, pelos laboratórios, pelas universidades, a busca de um tratamento, de uma possível cura, de uma possível vacina, claro que leva milhões de reflexões, inclusive nós temos movimentos, infelizmente, né, e digo infelizmente porque é um erro, que não acreditam na possibilidade de tomar vacinas, né, não acreditam na probabilidade de cura por meio de vacinas. E aí a gente tem vivido um contexto de pandemia que nos leva à reflexão justamente o contrário, né? A necessidade que a gente tem da ciência, da produção científica qualificada, inclusive da necessidade de se ter a vacina, né? Sem a vacina, a gente está impossibilitado de transitar normalmente, sem o uso de máscaras, sem aquela preocupação recorrente que se tem hoje pelo contexto da pandemia. Era Isso. mais ou menos isso. O pessoal comentando aqui, a gente assistiu tantos filmes, né, sobre isso, e aí agora a gente está vivenciando isso de alguma forma, claro, com um outro contexto ali, né, como a gente colocou bem ali a questão do isolamento, né, então você tem ali aquelas 4 personagens, né, no início você tem o Hobbit, né, é assim que se pronuncia, não sei, Robert Neville Robert, e o Robert cachorro Neville. Sam, né, A o, Samantha o cachorro, a cachorra, né? é a cachorra. A cachorra. É que é tão grandão aquele carro. O cachorro policial, eu só vi ele falando Sam no final ali, aí eu associei com o cachorro. E depois, na metade do filme, aparece uma moça, né, a Isso, sobrevivente, e o filho dela, né, o garotinho. isso. Então vamos lá, vamos falar um pouco daquele início que ele está com o carro deserto aí. Falei, nossa, parece que eu estou no início do isolamento, porque mais ou menos foi dessa forma. Agora não, né? O povo não está respeitando mais nada. Mas no início do isolamento, né, você ia ao mercado assim, realmente vazias as ruas em horários de pico. E eu falei, Isso. nossa, estou numa cidade fantasma, né? Uma coisa assim assustadora, porque nunca vivenciei isso, né? E aí, quando assistindo o filme, né, percebo que ali realmente, né, o Robert está sozinho com a sua cadela ali, com a cachorra, Isso. transitando, né? E a gente pode falar um pouco dessa personagem, né, que é É, tão assim emblemática mesmo, né? Ela é uma personagem assim que tenta a todo custo tentar achar uma solução, mesmo ali naquele final. Aquele final foi bem angustiante porque ele falava com eu tenho a cura para vocês, né? Por mais que eles queriam matar ali, mas ele viu que não adiantava nada por conta até de uma frase que depois a gente vai poder comentar um pouco, essa degeneração social. Então a gente pode falar um pouquinho sobre essa personagem. sim. Eu queria primeiro, assim, situar, até colocar aqui, é Marley o nome, Marley é o nome da filha, né, que é uma homenagem, inclusive, que ele faz ao cantor Bob Marley, e Samantha é o nome da cachorrinha, que ele chama de Sam, né. Isso, Sam. Esses personagens, eles estão presentes durante todo o filme, né, até uma parte, né, quando a gente vai chegando no final, em que tem uma cena que é incrível, né, que é uma das cenas principais para a gente fazer a análise do filme. Mas primeiro, esse filme ele é baseado em um livro, né, que tem o mesmo nome, Eu Sou a Lenda. Esse livro é do Richard Matheson, assim, Richard Matheson. Esse livro já foi base para outros filmes também com a mesma análise, né, na mesma linha de pensamento. E o que que acontece? O filme em si, ele não é totalmente igual ao livro, né? Tem umas diferenças, inclusive, de finais, que aí eu vou falar também sobre isso, porque quem tem acesso ao DVD, né? O antigo Isso. DVD, você tinha acesso a opções de finais para esse filme, que tem a ver também com a história contada no livro, tá? E aí fica uma dica aí também para quem gostar da história, quiser ler o livro,
tem uma conotação aí diferente. Então, a história toda se passa por uma narração do Robert, né? O Robert é o personagem principal, ele conta a história. Então, do começo ao fim, você vai vendo uma história contada pelo ponto de vista desse personagem, que é o Robert Neville. Que ele não é um grande cientista nem nada, mas ele começa a tentar desenvolver essa cura e passa-se também essa trama toda com a cachorrinha. Que aí no meio do filme você vai entender como é que ele chega a ter a cachorra, né? E cresceu a cachorra, e etc. E como é que se desenvolve essa trama junto, né? A presença do animal, ela na verdade traz para o filme uma conotação mais sensível, né? E, inclusive é uma possibilidade que ele tem, porque ele já está isolado há 3 anos. Então, é outro um contexto, por isso que eu penso nesse filme quando eu falo desse contexto de isolamento social e de pandemia. Ele é um cara que está isolado há 3 anos, sem nenhuma perspectiva de que exista outra vida como a dele, humana, sem nenhuma transformação genética e etc. Então, ele está cercado por pessoas que foram contaminadas pelo vírus, mas que não pode ter acesso a ele, não conversam com ele, não pode porque senão ele pega, né? E até então, ele é o único que consegue sobreviver a esse contato com o vírus, etc. E há um único laço, né, que integra, que transforma essa questão sensível das conversas, é a cachorra, né? Então, vários momentos do filme você vê ele conversando com a cachorra, trocando, Uhum. inclusive se alimentando e etc. E isso reverbera na concepção da questão da solidão, né? Porque ao mesmo tempo em que você vê um gesto que é comum para quem tem bichos, cuida de bichos, né? Comumente você fala, né, ou interage com o seu animal, mas você está vendo uma pessoa interagir com um animal em um contexto em que só tem aquilo. Ele só tem aquele tipo de interação para se fazer, que é o contexto enorme da solidão. Né? E aí aquilo vai se agravar quando ele perde a ação, né? Que ele perde a Uhum. ação no meio do filme já, inclusive em uma cena que gera vários tipos de contradição, né? Uma hora você pensa que é uma armadilha montada pelos que estão contaminados, né? Pelos zumbis Uhum. barra vampiros, por quê? E aí eu vou até dizer isso, né? Porque no livro, na história narrada pelo livro, aqueles que se transformam com a contaminação do vírus, na verdade, são vampiros. Inclusive, há uma Uhum. conotação disso no filme, porque você vê que ele é vulnerável à luz solar, né? Eles não se expõem à luz solar, no tanto que Sim. Só ele atacam se, à noite, né? ele se Por isso que ele fecha recolhe, toda a casa e tudo mais. Tem aquele isso. ritual. Na hora que tá o bip que vai ali se Sim. aproximando das 6 horas da tarde, ele já vai se deslocando para casa, porque ele sabe que naquele período ali, noturno, é onde Hum. ele sai. Então, isso dá a conotação no filme de que é um vampiro, né? Há uma possibilidade ali de ser um vampiro. No livro isso fica muito bem demarcado, mas no filme nem tanto. Você vê que há uma Entendi. transição ali, parece um zumbi, é um zumbi meio vampiro, tem essas particularidades que são diferentes, né? Esse filme ele começou a ser desenvolvido em 1994, né? Então ele começou a ser pensado em 1994. Em 2006 ele começou a ser gravado em Nova York. Ele inclusive tem uma das cenas mais longas que é filmada na ponte do Brooklyn, que é considerada uma das cenas mais longas na cidade de Nova York na história do cinema, né? E uma também das mais caras, que custou 5 milhões a gravação dessa cena. Esse filme já ganhou alguns prêmios, inclusive o Will Smith ganhou alguns prêmios de melhor ator, né? Melhor Muito bom personagem ator. masculino. E ele estava Ótimo no ator. boom, né? E tinha vários filmes saindo com Will Smith como protagonista, né? Um dos protagonistas das cenas, dos filmes e etc. Então, esse filme, quando ele é lançado nos Estados Unidos é em 2007, mas ele chega aqui no Brasil em 2008. Ele gera várias críticas, né? Inclusive, quando eu comecei aqui a preparar a minha fala,
eu fui pesquisar um pouco sobre as críticas que se tem, né, com relação ao filme, inclusive de que ele é um filme que repercute aquela ideia do herói americano que morre para salvar a nação, Uhum. que as pessoas acham um pouco piegas e etc., muito típico do cinema hollywoodiano. Porém, ele tem essas outras tramas por trás, porque leva uma reflexão também sobre a leitura do livro e tem aquele final opcional, como eu falei. Entendi. Sobre essa relação deles, é justamente essa concepção mesmo do contexto do isolamento, né? De como você começa a se relacionar com as coisas que estão à sua volta. E ali, para ele, para o Robert, é o único ser vivo, de fato, que ele tem contato. É a E eu, cachorra, então tem uma interação aí diferente, né? o que eu vejo, assim, que eu percebi também no filme, é que essa cachorra é o grande elo entre, né, a família que ele perdeu, né, no, Isso, aquele, que são os flashbacks que ele vai ter, né? Alguns isso. flashbacks quando ele perde a família. E parece que ela vai para um outro lugar, justamente para poder é, se isolar, né, para não Uhum, correr o risco de pegar o vírus. E aí uhum, o helicóptero cai, possivelmente alguém ali está contaminado, né? isso. Passou e aí. Então eu vejo que a cachorra é quando ele é o único momento que ele tem ali, né, com, É, digamos, com a família perto. é E uma essa coisa memória, né, do uma afetiva, né? memória, isso. E uma coisa também que acontece no filme que eu falei assim, olha, bem parecido com a situação que a gente está vivendo, no caso, essa coisa do isolamento, de conversar com coisas até. Então ele Uhum, vai lá, tem os manequins, né? Quando ele vai fazer isso. locar os filmes, me parece que é uma locadora, né? Ele vai para uma locadora de filmes e ele E se aí depara com os manequins, né? e E se você conversa com os manequins, conversa né? com eles. Então, tem duas cenas sobre isso, né? Três, na verdade, em que envolve a questão dos manequins que aparecem, né? Duas cenas dentro da locadora. E se a gente prestar atenção, na segunda cena, em que ele entra na locadora e que ele começa um diálogo com o manequim, que é logo quando ele perde a cachorra, né? Sim, Você vê que os manequins estão em posições diferentes. Ele mexe com os bonecos. Tem uma cena do filme em que ele mexe com os bonecos, ele constrói algumas armadilhas, né? Mas nesse quesito aí, nesse caso dessa cena, e como a gente já tem uma leitura aí um pouco do livro, que tem essa base da história, ele faz esse movimento para rememorar o que seria uma vida coletiva, uma vida com pessoas transitando naquele espaço. Já é ali a questão mesmo que ele está perdendo um pouco o senso, porque ele já está muito tempo isolado, ele necessita, né, ter esse recurso ali de mexer com os bonecos, de imaginar que os bonecos são pessoas, de inclusive travar alguns diálogos, porque ele já mesmo está perdendo um pouco já daquela racionalidade, já que ele está tanto tempo isolado. Então, aquele imaginário para ele é a válvula de escape, é onde ele retoma o que seria a memória, né, desse espaço com pessoas, etc. Então, sim. é mais um recurso que o filme faz para provocar a gente sobre a sensibilidade de estar isolado. E não muito diferente do que muitos sentiram nesse momento de isolamento social, em que as pessoas se sentiram distantes, de não poder ter contato, beijos, abraços, de uma relação com objetos, porque a gente está se relacionando com objeto aqui nesse momento, quando eu estou aqui falando, Uhum, me expondo para uma tela. Eu não sim. estou conversando com você pessoalmente. Então, as pessoas assistindo shows pela internet, pelo uso dos recursos midiáticos, pela televisão, é diferente. Já se fala, inclusive, de você assistir filmes dentro dos carros, como era antigamente, assistir shows dentro de carros, etc., sem esse contato por causa do vírus, né? Então, esse contexto de isolamento, essa solidão, leva a gente a recriar os espaços, recriar as relações, inclusive com os objetos, com os meios, com a própria casa, e também provoca algumas questões mesmo do senso, né? Da mente, né? Então, teve gente que ficou muito mais ansioso, teve gente que
teve problemas mesmo de lidar com a questão de estar isolado, e teve gente, como a gente diz aqui no Ceará, bem brincalhão, de os alecrins dourados, né, que achavam que o isolamento social não precisava ser feito, que eles podiam ir para a praia, né, que eles É, podiam estar aí transitando normalmente, que é a pessoa que é, já perdeu o senso de cara, né? Ela é. não precisou de muito tempo, ela já vem sem senso, né? Se ela tivesse Mas no filme, ela já ia ser morta pelos é vampiros, zumbis bem na hora, né? rapidinho, bem Rapidinho, né? rapidinho, bem E, rapidinho. e assim, Yasmin, essa coisa do. Você falou da relação do objeto é bem interessante, foi até uma coisa que a gente comentou na live passada. O próprio Instagram, né? A plataforma digital Instagram, do Facebook, enfim, tem várias aí. Eu uso o Instagram como exemplo, né? Por conta do projeto. Antes era só entretenimento, né? Era só Isso. postar foto. Hoje é instrumento de trabalho. Isso aqui é um trabalho, gente. Né? É o do projeto. É. A gente usa o Facebook, mesma coisa, com lives, conferências. Então a gente adequou, teve que se adequar a esse espaço, esse novo espaço. E assim como o Robert, né? Porque ele faz da casa dele também um laboratório. Ali quando ele Uhum. utiliza os ratos, né, para ver a questão da temperatura. E aí você falou da armadilha, né? Que daí me chamou a atenção. Quem constrói aquela armadilha? Eu fiquei pensando, será que foi ele mesmo que construiu a armadilha tentando pegar um vampiro? Mas Uhum. ele ficou tão nervoso por conta do cachorro, foi bem na hora, né? Há várias interpretações sobre essa cena, mas isso nos leva à reflexão do que é a história original. E aí eu vou falar os dois pontos de vista. Lembra que no começo eu falei que essa história ela é narrada pelo Robert, né? Sim. Então você vê o ponto de vista dele. Inclusive, quando eu assisti a primeira vez, eu achei incrível. Inclusive, fiquei muito familiarizada com o Robert. Achei que o Robert era mesmo assim o centro do filme. E aí depois eu fui provocada por outras pessoas que assistiram e disseram assim, não é bem assim. Né? Se você for Uhum. mais a fundo na história, na verdade, a sociedade que está à volta dele, que é a maioria, se reorganizou. Ela se reestruturou. E naquela cena, tem duas cenas em que você tem acesso a essa reflexão que o filme pode provocar e que tem tudo a ver com a história que está lá no livro, né? Que é a base da origem desse filme. Na verdade, o Robert, ele é o diferente, ele é o monstro da história, porque aquela sociedade que já está lá, ela já se organizou, ela já tem lideranças, ela já se reestruturou. E ele imagina em vários momentos do filme que eles não têm racionalidade, que eles não pensam, não têm mais interações humanas, que já perderam completamente essa sensibilidade, o que fica muito forte no filme. Porém, tem duas cenas em que isso muda um pouco, né? Essa visão de que eles não têm mais a sensibilidade, de que eles não têm mais esse apelo, muda um pouco. Que é a cena onde ele faz a armadilha para pegar uma Uhum. dessas criaturas, né, para o seu laboratório, para testar essa vacina. Uhum. Quando ele vê um dos líderes saindo e se expondo ao sol, inclusive ferindo um pouco o rosto, gritando por ela que foi capturada. E aí você fica, nossa, mas eles não tinham sensibilidade. Por que, que ele está gritando? Por que, que ele se expôs daquela Uhum. forma, né, por ela? Outra Sim. cena é a cena da armadilha, que você pensa, será que essa armadilha foi montada pelo outro, né, que quer recuperar aquela criatura que foi capturada? Na verdade, essas armadilhas, elas sempre são feitas por ele. Né? No Sim, filme, a pelo característica que se Robert. tem é que ele faz essas armadilhas justamente para capturar uma dessas criaturas e levar para o laboratório. Aí existe uma compreensão, uma interpretação de que ele fez, ele sabia, tinha consciência de que ele tinha feito, mas ele faz todo aquele movimento para se sentir partícipe, né? Para se sentir dentro provocado por uma esperança de que alguém colocou o boneco naquele Hum. local, né? Que alguém modificou aquela realidade, que já é um pouco já dessa questão do isolamento, de muito tempo isolado, então
para despertar um pouco daquela esperança de que existe alguém, que alguém modificou aquele Uhum. espaço, que foi alguém que fez, mas na verdade foi ele quem Ele fez. mesmo que fez. É. É, eu E fiquei pensando nisso. no ato que aparece essa cena, você vê uma outra reação dessas criaturas, né? Que eles se expõem, inclusive colocam os cachorros, né? Os cachorros Sim, infectados, e eles esperam a luz acabar, né? A para luz do poder sol passar invadir. para poder invadir. Então, todo esse pensamento envolve a racionalidade também, envolve umas sensibilidades humanas. E aí você fica, então tem ou não tem sentimento? Como Uhum. é que é essa alteração? E no livro, por isso que o nome é Eu Sou a Lenda, porque ele é o único que resta com aquela humanidade. O restante da sociedade já se organizou contaminadas Entendi. já se organizaram, já tem lideranças, já tem, inclusive a liderança existe, ela aparece no filme, a liderança do que são os zumbis, vampiros, aparece no filme, eles já estão organizados e eles vão atrás dele para recuperar uma das que foi capturada. E aí isso leva também à questão do final. Não sei se eu vou falar no final agora. Você tem, ou Tem já vou 20 minutos falando. ainda. Pode É, falar, aí a gente volta, é. não tem problema não. Mas Mas antes olha, de chegar aí, eu tô. tem muita coisa ainda. Essa coisa que você falou, nossa, e realmente é isso, a gente parar para pensar, tô até chocada, assim, porque a gente não para pensar, né, dessa sociedade organizada. Ah, é zumbi, é vampiro, não presta, eu vou lá, vamos matar todo mundo. Mas É, daí eu fico me perguntando, e no final, que daí, né, tem a moça que vai para um lugar e isso, aparentemente parece que eles não estão com aquela forma, né, de isso. vampiro, de zumbi. Isso aí já é uma alteração que o próprio diretor, né, do filme faz na história, né? Quem construiu a história para o cinema fez essas modificações. Hum, Então, para o filme em si, a impressão que a gente tem é que sim, é uma contaminação, não há cura e aquela sociedade já morreu, né? Não sim. tem jeito. Aquelas pessoas não têm nenhuma sensibilidade. Inclusive, há cenas em que você vê eles em grupo, respirando juntos, sem nenhuma expressão e etc. Já livre é outra coisa, já é outra conotação. Naquela história do filme em si, inclusive, você tem vários lapsos de esperança de que existam comunidades em que o vírus não chegou. Que é outra questão muito particular também desses momentos de isolamento. Tinham pessoas nesse momento de isolamento social, nesse contexto de pandemia, que tinham condições de se isolar realmente. Né? Inclusive saiu reportagens que pessoas em Belém, quando começou o auge da contaminação, tinham helicópteros para sair de Belém e ir para uma ilha, né, ficar isolado. Os ricos, a Sim, elite, né, sim, sim. conseguiram. Nada muito diferente do que você vê ali no filme, porque quem vai para o helicóptero? Quem tem a condição de se salvar? Senão quem está aliado aos poderosos, ao exército, como é um dos casos Sim. da família dele, que tem essa possibilidade. E aí você fica. Então, existiam alguns locais em que havia a possibilidade de ter essas comunidades isoladas. Né? Então, você vê isso no final, né? Quando eles chegam a uma dessas comunidades completamente isoladas, onde elas recriaram uma possibilidade de vida alternativa, sem o vírus, mas totalmente diferente do que era antes, né? Então, o filme vai dando outra conotação à história, né? Do que se Sim. passa na origem mesmo do livro, né? Então, E bem você o já tem final hollywoodiano, né? Porque como que bem hollywoodiano. que ela consegue até essa comunidade, né? Isso, e Sem com se a deparar cura. com a cura e tudo mais, né? Eu acho que também tem uma questão de vendagem, né? Se você fizesse um filme em que o Robert, no final, fosse o vilão, né? E que aquela sociedade em que ele tanto lutou, que ele tanto matou gente, né? E fez vários experimentos que você vê, né? Vários experimentos que ele faz, inclusive de quantas pessoas morreram. Uhum, sim, Se você visse ele com essa conotação, talvez não fizesse tanto sucesso, não vendesse tanto, né? Foi uma das maiores bilheterias em 2007, no mês de dezembro, assim que lançou o filme. Porque sim. esse caráter, né, do herói hollywoodiano, ele também é vendável.
Entanto que quando você adquire o filme nesse outro formato, você tem alternativa. Para aqueles que leram a história, tem esse final alternativo. Mas para os que não, se você optar por uma visão mais romântica da situação, mais esperançosa, você assiste o final que é do cinema, né? Então tem essas Entendi, diferenças aí. entendi. Aí Bom, tem uma outra tá- questão que é de ele chegar nesse espaço, né, nessas comunidades, que é a presença desses outros dois humanos que aparecem, né, no filme, em um momento em que ele já está no auge do colapso dele, de nervoso, furioso, porque perdeu a sim, cachorra, enfim. E ele já está um pouco perdendo as esperanças, inclusive de sobrevivência, né? Ele se atira no meio das criaturas para ver o que é que acontece. E aí aparece a Ana, né, e o Ethan, que é o filho Ana da e Ana. Ethan. Isso, que é a mulher e a criança que aparecem no fininho, no fiozinho do filme, Isso. para salvar ele, né, naquele momento. E aí a Ana é a Alice Braga, que inclusive é uma atriz brasileira, que Ótima. está lá, Sempre gosto quando ela maravilhosa, atua. é maravilhosa, e ela aparece no filme já nesse finalzinho, e salvando ele, que é um outro gesto de esperança também que você leva para o público, né? Que é uma reviravolta na história. Até então você estava vendo um mundo desesperançado, acabado, somente ele, e de Sim, repente vem duas pessoas, uma criança. até para o espectador também há aquela esperança, porque você fica angustiado, nossa, morreu a cachorra, e agora, o que que vai É, acontecer, né? Aí quando aparece os dois, no primeiro momento ele meio fica resistente, né? Falando, quem sim, são essas pessoas? Será que é uma outra mutação de zumbis, isso. de vampiros, né? E É. E aí, essa pode, esse final, né? Que ele coloca ela num lugar lá. O que que seria aquele lugar? Foi rápido, né? é, Coloca ela lá, uhum, dá o sangue é é, dele, né? uhum, Porque é onde está. Ele é imune, né, ele é imune. ao vírus. Até então ele E é por que que imune, ele ele é o único que conseguiu não essa pega. imunidade? Como que ele conseguiu essa Isso não imunidade, fica né? Não claro, ficou claro, né? não fica claro no filme como é que ele sobrevive tanto tempo sem pegar o vírus. Mas isso tem uma conotação também com o título, né, do fato dele ser a lenda. É justamente aquela esperança, né, que fica. De que alguém vai ser imune e por meio disso a gente vai encontrar uma cura e que ninguém vai pegar, esse ciclo aí que se tem de esperança que envolve o público. E aí tem uma outra questão aí sobre a esperança no filme, que em várias cenas isso é trabalhado. É quando ela chega e ela fala sobre fé. Ela fala Hum, que bom que ela encontrou ele, que isso foi uma questão divina, e etc. Ela faz sim, referência à fé e ele diz: não, não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com fé. E ele sim. Eu até muito marquei. muito frio, né? Ele sempre é muito frio. Ele mata cachorro, ele sofre, mas ele sempre permanece naquela frieza, naquela apatia. Inclusive, quando encontra com eles, ele fica sem acreditar. Ele várias horas volta, olha para assim, sem acreditar que são pessoas mesmo, porque na verdade é um personagem que fica todo o tempo transitando nisso, né? Tenho ou não tenho fé de que há uma possibilidade do diferente, da cura, né? Uma possibilidade totalmente nova em que eu vou sair daqui vivo e que eu vou conseguir me recuperar e vou salvar uma parte dessa população. E aí ela vem recuperando um pouco disso. E ele resiste a acreditar nessa possibilidade, porque acreditar nisso é acreditar que ele passou esse tempo todo sozinho também, lutando por essa esperança e que essa esperança talvez tenha demorado demais. E acreditar nisso vai contra tudo que ele já tem lutado, contra todo o comportamento que ele já construiu até ali. Então é um pouco de resistência também, porque ele também se transformou nesse contexto, né? Que é isso, né? A característica do isolamento social, da pandemia, transforma.
querendo ou não, nós saímos desses contextos de uma forma diferente. E isso vai provocar algumas resistências, né? Ao longo do tempo, a gente vai criando resistências de voltar a ser como era antes. A gente vai criar resistência pelo medo do novo, pelo medo de se. E será que é isso mesmo? E será que é a cura? E será que eu não vou sair daqui, não vou pegar de novo, né? Ou vou passar por uma situação dessa. Então, essas resistências que o filme também revela, né? A resistência à esperança. Então, você acaba se colocando numa situação um pouco complexa, né? Devo esperançar nesse contexto onde está tudo destruído, onde está tanta gente morrendo, onde a sociedade já não é mais a mesma. Então, todas essas resistências o filme também provoca, que são também perspectivas desse momento do isolamento social, né? E você sabe, assim, que essa... Quando começou 2020, eu paro para pensar, falo, meu Deus, né? Será que a gente imaginou que ia passar tudo isso? E como você colocou, a gente está vivendo um tempo que não dá para você programar mais nada. Você tem que viver o hoje, como um Hoje. filme, né? O hoje. Você vai fazer, claro, né, que a gente faz programações, né? Mas sempre fica aquela pergunta: será que isso vai passar? Será que vai ter vacina? Né? Como a gente viu, acho que foi na semana passada, me parece que foi até um post, daí teve uma notícia sobre os anticorpos, que eles Uhum. ficam apenas 3 meses, depois desaparecem. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas será que vai ter a vacina? Vai ter que tomar a vacina de 3 em 3 meses? Quem que vai bancar tudo isso, né? Como que vai ficar? E aí essa O esperança, exame ela vai quase acabando, 400. né? O exame quase 400. Imagine Como quanto será a vacina. então você vê o número de mortes subindo a cada dia, é, os cientistas ali tentando de toda forma, né, Isso. alguma coisa para alguma resposta. E aí essas respostas elas são sempre de possibilidades, né? É Isso. possível, não é possível, não tem ali uma certeza. E isso vai mexendo com o psicológico das pessoas, elas vão adoecendo psicologicamente. Aí tem a questão do isolamento mesmo. Então, é uma carga, são várias situações que vão te deixando ali no Uhum. ápice quase da loucura, né? Isso. A impressão de que o ato de estar isolado é um ato de não estar vivendo. Também gera É, isso, né? Parece que a gente paralisou um pouco a vida. As coisas estão acontecendo, você está trabalhando, você está fazendo, mas parece assim que não vai andar, parece que tem alguma coisa emperrando é, a vida, né? E é um pouco também do que o filme traz, essa reflexão. sim. Ele continua vivendo e ele vai procurando alguns focos de esperança, tentar a cura, procurar uma vacina, caçar. Outra cena interessantíssima, né? Quando você vê os animais invadindo a cidade. Exatamente isso que aconteceu em muitos lugares do Brasil e do mundo, né? Quando Uhum. Os você, gafanhotos, né? num contexto de Os isolamento, gafanhotos. o que é que a natureza faz? Ocupa seu espaço, né? Porque nós é que somos os Exato. invasores. Então a É. natureza vai reocupando o seu espaço, mostrando o lugar que é delas. Leões dormindo, né? Na África ali, no meio das estradas, em outros locais você via animais selvagens, né? Transitando nas ruas vazias. Então, esses contextos que o filme vai revelando, inclusive de outras formas de vida, focos, né? Procurar outras coisas para se relacionar, procurar outras coisas para fazer, para recuperar um pouco desse ânimo, dessa esperança. Mas isso realmente abala. E eu acho assim, a gente tem que se agarrar, inclusive, às possibilidades. Né? Elas são inúmeras, as possibilidades da gente conseguir, mas não talvez no tempo em que a gente queira. Né? É, a gente quer pro agora, A gente quer pro né? agora, porque Mas a o sociedade agora exige não. exige muito da gente pensar no agora, né? A gente não Sim, pensa realmente imediatista. esse a longo prazo, essa demora, né? Essa forma mais agitada de vida, também ela teve que desacelerar nesse momento e isso gerou também os colapsos internos das pessoas de pensar essa esperança, de pensar essa possibilidade, não sei se eu vou aguentar. Por isso Uhum. gerou esses comportamentos mais ansiosos, comer demais. Nunca vi tanta gente publicando comida diferente, né? Nesse tempo.
e um maior acesso à internet, às redes e às mídias, sim. né, que aumentaram assim vertiginosamente. Muito, muito, significativamente, né? Agora a gente pode ir, né, caminhando para o final, embora a gente vai e volta, viu, pessoal? É assim mesmo. Teve um comentário que eu achei interessante, até anotei aqui, que acharam que o Robert seria um dos criadores do vírus. Ah, tiveram esse pensamento, né? Esse pensamento, né? Será que né? Não, eu acho que Não não, é, não deixa claro também, não se fala do início, né? Porque já é assim. começa ali com ele na Tem a estrada, doutora, né? A a doutora é que ela é doutora. ela que cria, na verdade, a mutação genética, né, do vírus, do sarampo, que aí ela até explica, né, que é como se fosse, Aham, ao invés do vilão operando a moto, vou colocar um policial, e isso vai mudar. E aí, sim, nessa exato. mutação que ela cria em laboratório, me parece que ele é um dos caras que, inclusive, tem uma cena logo no começo, quando eles estão assistindo o jornal gravado na cozinha, passa o nome dele, né? Ele dizendo que esse experimento tem falhas, né? E que isso pode provocar a Hum, morte, que algumas pessoas têm morrido, e algumas pessoas têm apresentado alguns sintomas de variação de humor, perdendo uhum, comportamento, semelhantes à raiva, inclusive. Então você vê no noticiário que ele é uma das vozes discordantes desse do, experimento, né, do que entendi. foi essa mutação. Ele não criou, mas ele esteve envolvido sempre com essas Ali, né? discussões. Uhum, entendi. É, talvez por isso deve ter passado ali, pensado que ele teria, né? Isso. Aí tem um São comentário detalhes, aqui. né? São detalhes, porque É. o filme é bem impactante e aí às vezes passa alguma coisa, né? É absolutamente normal isso, né? Tem pessoal falando dessa quarentena veio para nos fazer repensar que estamos vivendo nossa vida realmente. Assim, eu digo por mim, sabe, Yasmin? Como eu mudei meu pensamento de várias coisas, essa coisa de viver um pouco mais, sabe? Viver o hoje, pensar essa coisa do interior, sabe? Fazer essa viagem interior. Foi muito bom, assim, para mim nesse sentido. Mas confesso que eu fico um pouco preocupada com. E aí a gente vai para a pergunta pessoal, né? O que você acha? Você acha que a vacina está próxima? Eu vejo que até o final do ano a gente não tem ali uma coisa concreta, né? Nós vamos ter vários estudos e tal. O pessoal está trabalhando muito, né? Aí a gente tem que valorizar as universidades, né? A universidade pública, mais do que nunca, né? Com certeza. E aí eu vejo que até o final do ano não temos nada concreto. E aí eu fico É, pensando, estamos no início de julho, né? Hoje é dia de São Pedro, viu, gente? Hoje é dia de São é. Pedro. Tem que falar, né? Dia 29. Aí a gente entra em julho, quer dizer, 6 meses, né? 6 meses para o final do ano. Eu falo, nossa, 6 meses passa assim, ó. Muito rápido. Aí, mas o Passa. ano que vem vai voltar. Eu fico um pouco preocupada em relação ao pessoal falando até de carnaval, né? Comemorar o Mas carnaval. A gente tem dó por conta do o pessoal trabalha, ganha dinheiro. É uma aham, renda, né? É uma questão de sim. renda, mas A cultura pensar movimenta ali emprego, né, também. movimenta. Mas e aí, você? O que você acha pelas Eu suas. acho que esse povo que pensa no carnaval é um nonsense total. São os alecrins dourados, né? Os alecrins dourados. E assim, eu acho, eu fico meio assim, meu Deus, esse povo tá fora da caixinha, eu acho. Eles não estão vivendo o que a gente está vivendo, porque acontece isso aqui no Ceará nas lives, que aqui a gente tem, eu estou em Fortaleza, Sim. e às vezes a gente tem a live do governador e o pessoal coloca que vai ter Fortal ano que vem, e vai ter isso, ou Mossoró Cidade Junina, que teve gente que ainda foi, se É, deslocou pro local, é, a esperança de que fosse ter alguma coisa. Assim, é, gente, é contexto de pandemia, né? Talvez isso seja muito novo para a maioria de nós, né? Mas algumas pessoas já viveram situações parecidas. Não sim, é um fato novo o contexto da pandemia no mundo. O mundo todo está parando, o mundo todo está repensando suas atividades, está repensando possibilidades de viver coletivamente, inclusive de preservação do meio ambiente,
de luta pela ciência, de garantia dessas universidades públicas e de sistemas públicos de saúde. Eu acho que nesse contexto o que ficou mais evidente é que o público ele é necessário, esse Estado presente, esse Estado mantenedor, presente, forte e estruturante para que os serviços públicos sejam bons, realmente de qualidade para todos, ficou mais evidente ainda. A gente tem que lutar por um SUS da vida, né, esse sistema único de saúde. A gente viu países grandes, desenvolvidos, França, chorarem bastante, perderem muita gente justamente por uma política privatista que dava muito valor à privatização e ao Estado mínimo, essas políticas de caráter neoliberal, e se esquecer, né, do público, né, e esquecer do pobre e daqueles que mais necessitam. Então, o contexto é diferente. Eu, assim, sou freiriana nesse sentido do esperançar. Eu acho também que a gente não pode ficar nessa nuvem, né, sombras, né, achando que não há possibilidade nunca de uma cura. Eu acho que não é pro agora, é o que eu falei. Eu acho que a gente não tem que ficar agilizando uma coisa que não dá para ser agilizada. A cura, ela tem que ser, inclusive, maturada, bem pensada, testada para que se chegue à 100%, população, né? 100%. A gente não pode pensar que a 100%. ciência também ela tem esse caráter imediatista. E é por isso mesmo que muitas vezes a ciência é desvalorizada. Porque o que é produto da ciência, o que é produto da cientificidade, ele leva tempo para acontecer, né? Ele leva tempo para ser produzido, porque a gente, para isso, requer qualidade. Com E por isso que as certeza. pessoas mais alheias, muitas vezes, que ignoram o conhecimento e a ciência, elas querem essas medidas mais imediatistas, elas querem uma pílula para resolver o problema. Mesmo E que não é os assim. estudos digam que a pílula não resolve. Né? Então, e não é assim que caminha. Né? Então, eu sou muito esperançosa, eu acredito que ter a possibilidade já é muita coisa. A gente já viveu momentos nesse isolamento social de que nem possibilidade nós tínhamos, de que tudo era muito novo, de que todos os dias os sintomas mudavam e de que Sim. por dias a gente perdia mais de 1.000 pessoas. Alguns estados ainda vivem esse contexto, né, ainda vivem essas provocações diárias de que a gente está perdendo muita gente. Os dados são muito subnotificados, a gente não tem certeza ao certo de quantas pessoas morreram contaminadas pelo Covid. A gente sabe que já são mais de 50 mil. Não são Sim. só números, são vidas. E aí eu volto de novo à questão do filme, né? Porque quando você vê o final, você vê que mesmo contaminada, aquela pessoa importa para alguém. E você vê cenas em que se vê os experimentos deles com pessoas contaminadas e aquilo meio que apavora a Ana, né, que é uma das que entra no laboratório e vê toda aquela estrutura. É como se aquilo fosse apenas cobaias e não são. Né? E Sim. as pessoas que estão morrendo hoje, elas não são só números, elas têm famílias, elas têm um contexto. Isso gera e provoca em nós essa sensibilidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lutar por dentro para manter e preservar esse estado de esperança, de esperançar mesmo. Uma esperança que nos Isso. movimente, que nos mobilize. Eu acho Bom. que até o final do ano não Não. teremos uma resposta imediata, mas que a gente vai poder vislumbrar aí. Eu acredito que algumas universidades já no final do ano vão apontar aí Alguma alguns coisa. estudos, alguns Eu caminhos. também acho. Acredito que para o meio do ano de 2021 a É gente isso, já eu esteja também. caminhando para uma cura, né? É o Eu que eu também acho. espero. A gente também. Bom, já chegamos no final, infelizmente, só 3 minutinhos aí, senão vai cair. Eita. Agradeço demais a presença de todos vocês, os seguidores aí, né? O pessoal da Obrigada. Yasmin, o pessoal do projeto, tem pessoal também fora da UERN, como eu disse, pessoal, convide a comunidade externa, o projeto é a comunidade externa também, não precisa fazer parte de uma universidade, porque essas discussões são muito importantes para todos nós, né? Agradeço, professora Yasmin, pela Muito disponibilidade, obrigada. tá? Fazer Muito parte, obrigada. nos abrilhantar aí com as suas discussões, os seus Eu que apontamentos, a sua agradeço. visão, tá bom? Vai Muito estar obrigada pelo disponível, convite. vai estar Tá disponível no certo. YouTube, tá, gente? Quem não assistiu, né,
o colega assistiu só a primeira parte, teve que fazer alguma coisa, vai estar no YouTube, tá, Yasmin? Depois eu passo para você. Tá certo. Muito Tá. obrigada, Beatriz, novamente. O Instagram, ele é bem mal educado, ele fecha até lá na nossa cara, né? Fecha, então por isso que eu gosto já de. Pois, gente, muito obrigada a todas e todos que estavam aqui, que se mantiveram assistindo essa live. Continuem, né, acompanhando as discussões do projeto do Cineatro. Né? Eu acho muito importante essas reflexões envolvendo a arte, ainda mais nesses contextos, né, envolvendo Com o certeza. cinema, todas as linguagens artísticas. É necessário essa válvula, né, que a gente tem de sensibilidade, né, essa veia que a gente puxa assim para o sensível, para o humano, que nos recupera, né, uma outra visão, uma abstração necessária. E uma abstração que se volta sempre ao real, né? Como a gente vê, o cinema nos convida à reflexão da realidade. Então, muito obrigada novamente e até uma próxima. Ah, com certeza. Até a próxima, gente. Até semana que vem. A semana que vem vai ter Na Natureza Selvagem com a Fernanda Amorim. Não perca, hein? Às 20 horas. Maravilhoso. Beijão.